A noite caía sobre Suzã, capital do Império Persa. As ruas estavam silenciosas, mas dentro do Palácio Real, o som de instrumentos e risadas ecoava nas paredes douradas. O rei Assuero, conhecido por sua riqueza e temperamento imprevisível, celebrava um banquete que durava dias. Enquanto o vinho fluía e os nobres se exaltavam, uma mulher, a rainha Vasti, decidiu dizer não ao rei. Foi o suficiente para perder tudo. Em um decreto impiedoso, o rei ordenou que fosse escolhida uma nova rainha. Milhares de mulheres foram levadas ao palácio, cada uma sonhando em ser escolhida, sem imaginar o preço dessa coroa. Entre elas, estava uma jovem chamada Hadassa, uma judia órfã criada por seu primo Mardoqueu. Mas no palácio, Hadassa receberia outro nome, Esther. Ela não veio de nobreza. Não tinha poder nem voz, mas tinha algo que o mundo não podia roubar: um coração sensível a Deus. Esther foi levada à presença do rei sem entender que estava entrando no plano de um propósito muito maior. Deus estava silenciosamente movendo peças em um tabuleiro invisível. E às vezes, é no silêncio que Ele prepara os maiores milagres. Você já viveu um tempo assim? Um momento em que parece que Deus se escondeu, mas na verdade está preparando o caminho? Foi assim com Esther, uma garota comum, prestes a se tornar a chave de uma história que mudaria o destino de uma nação inteira. Os dias no palácio eram longos e a rotina de Esther era silenciosa e disciplinada. As jovens passavam meses sendo preparadas, perfumes raros, banhos de óleos, tecidos finos e joias. Mas Esther trazia algo que nenhuma outra possuía: graça. Ela não competia, não se exaltava, não buscava impressionar. Ela apenas permanecia fiel à sua essência. Mardoqueu, que a criara como filha, a orientara: não revele que é judia. E ela obedeceu. Em meio a um império de poder e idolatria, Esther aprendeu o valor do silêncio e da sabedoria. Ela se escondia, não por medo, mas por propósito. Quando chegou o seu dia de ser apresentada ao rei Assuero, todos os olhos se voltaram para ela. Não foi apenas sua beleza que o encantou, mas a paz em seu olhar, a serenidade em seus gestos. O rei estendeu o cetro, símbolo de aceitação, e a escolheu para ser rainha. Esther agora vivia no palácio, coroada diante de um império que mal conhecia. Mas dentro dela havia um segredo: o sangue de um povo exilado e a fé em um Deus que parecia distante. O luxo não apagava a saudade. A coroa não escondia a vulnerabilidade. Ela aprendeu que até mesmo um trono pode ser um lugar de solidão. Mas Deus não a havia colocado ali por acaso. Ele já sabia que um dia aquela jovem, aparentemente invisível, precisaria se levantar. O céu aguardava o momento em que sua coragem despertaria, porque ser rainha era só o começo. Você já percebeu que, às vezes, Deus te esconde para te proteger até chegar a hora certa? Esther não sabia, mas cada passo silencioso estava levando-a para o coração da sua missão. Deus estava apenas esperando o tempo perfeito para revelar sua obra através dela. O tempo passou e Esther se acostumou à vida no palácio. Mas do lado de fora, entre os portões de Suzã, Mardoqueu, seu primo e pai de criação, mantinha vigilância constante. Um dia ele ouviu uma conspiração. 2 oficiais planejavam assassinar o rei. Mardoqueu revelou o plano por meio de Esther e o rei foi salvo. A fidelidade de Mardoqueu foi registrada nos livros reais, mas esquecida pelo tempo. Enquanto isso, um novo homem ganhava poder: Amã, descendente dos Amalequitas, antigos inimigos de Israel. Arrogante, cruel e ambicioso, ele exigia que todos se curvassem diante dele. Mas Mardoqueu se recusou. Ele não dobraria o joelho a um homem. Só diante de Deus, a recusa acendeu o ódio de Hamã. Ele não queria apenas punir Mardoqueu, queria exterminar todo o povo judeu. Homens, mulheres, crianças, anciãos. Um decreto de morte seria assinado pelo próprio rei, sem saber o que realmente estava em jogo. Quando Mardoqueu soube do decreto, rasgou suas vestes e se cobriu de cinzas. Mandou mensagem urgente para Esther:
Você precisa falar com o rei. Mas havia um problema. Quem se aproximasse do trono sem ser chamado seria morto. Esther sentiu o medo crescer em seu peito. Ela era rainha, mas também era humana. O peso da decisão a esmagava. Ficar em silêncio e se salvar ou falar e morrer. Era uma crise de fé, uma batalha interna entre medo e propósito. Talvez você também já tenha estado nesse lugar, onde o medo tenta calar a voz que Deus quer usar. Esther entendeu que, às vezes, o chamado vem acompanhado de risco. E você, o que faria se o seu silêncio pudesse custar a vida de alguém? Comente, eu escolho a coragem. E compartilhe esta parte para inspirar outras pessoas que precisam se levantar em tempos difíceis. Na próxima parte, veremos o momento em que Esther encara seu destino e como o jejum e a fé se tornam suas armas mais poderosas. Esther andava pelo palácio em silêncio. Cada passo ecoava como se o chão sussurrasse o peso da escolha que ela precisava fazer. O medo a acompanhava como uma sombra, constante, fria e insistente. A cada instante, a imagem do rei em seu trono vinha à mente. Ela sabia, se aproximasse sem ser chamada, morreria. Mas então, as palavras de Mardoqueu chegaram até ela como uma flecha ardente. Não pense que você escapará por estar no palácio. Se ficar em silêncio, socorro e livramento virão de outro lugar. Mas quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Aquelas palavras ecoaram dentro de Esther. Talvez fosse esse o motivo de tudo. A perda dos pais, o silêncio de Deus, o caminho até o trono. Nada era acaso. Ela respirou fundo. Chamou suas servas e mandou um recado a Mardoqueu. Reúna todos os judeus e jejuem por mim por 3 dias. Não comam nem bebam. Eu e minhas servas faremos o mesmo. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. 3 dias. 3 noites. Sem comida, sem água, sem garantias. Apenas fé. Enquanto a cidade dormia, Esther se ajoelhava no chão frio do quarto. Suas lágrimas caíam e sua alma clamava em silêncio. Nenhum som era ouvido, mas o céu estava atento. A mulher que um dia foi uma órfã, agora falava diretamente com o Rei dos Reis. Na escuridão do medo, nascia a luz da coragem. Esther entendeu que antes de enfrentar o trono da terra, ela precisava se curvar diante do trono do céu. Às vezes, Deus não remove o medo. Ele apenas nos ensina a caminhar com ele até o propósito. E foi isso que Esther fez. Ela jejuou, esperou e decidiu agir. Porque fé não é ausência de medo, é agir apesar dele. O 3º dia amanheceu. O silêncio do jejum havia se transformado em força. Esther se levantou, vestiu suas roupas reais, não apenas um traje de rainha, mas uma armadura espiritual. Cada tecido dourado parecia carregar o peso das orações de um povo inteiro. Ao atravessar o corredor do palácio, seus passos eram firmes, mas o coração pulsava acelerado. O som de seus pés ecoava entre colunas de mármore, e guardas observavam em silêncio. O trono do rei estava logo à frente, e o decreto da morte pairava invisível no ar. Ela parou diante da grande porta. Respirou fundo. O medo gritou, mas a fé falou mais alto. Empurrou as portas e entrou. O rei Assuero estava sentado imponente, com o olhar severo. O salão ficou em silêncio absoluto. Todos esperavam a sentença. O protocolo era claro. Quem se aproximasse do rei sem ser chamado, morria. Esther ficou parada. O tempo parecia ter parado com ela. Nenhum som, nenhum movimento. Somente o batimento do coração dela e o olhar do rei fixo. Então, o impossível aconteceu. O rei ergueu o cetro de ouro. O ar voltou aos pulmões de Esther. A vida retornou ao seu corpo. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro. Sinal de aceitação. Que desejas, rainha Esther? Perguntou o rei. Até metade do reino te darei. Mas Esther não revelou seu pedido de imediato. Sabia que havia um tempo certo para cada revelação. Ela convidou o rei e Amã para um banquete. E em sua sabedoria, decidiu esperar o momento exato que o céu havia preparado. A coragem de Esther não estava apenas em falar.
mas em saber quando e como falar. Deus não apenas busca quem tem a voz, mas quem saiba ouvir antes de agir. Esther nos ensina que a fé não é impulsiva, é paciente. E que quando Deus abre o caminho, nenhum decreto da terra pode fechá-lo. O banquete estava preparado. Velas acesas, taças reluzentes e o aroma dos vinhos mais caros do império. O rei Assuero, curioso e encantado, olhava para Esther com admiração. Ao lado dele, Amã sorria confiante em seu próprio poder. Ele acreditava que nada nem ninguém poderia impedir seus planos sombrios. Mas o que Amã não sabia é que a verdadeira estratégia não estava sendo traçada no palácio, mas no céu. Esther manteve a calma. Durante o primeiro banquete, o rei perguntou: "Qual é o teu pedido, rainha Esther?" "Até metade do reino te darei." Esther, guiada por uma sabedoria divina, respondeu com serenidade: "Se parecer bem ao rei, venha amanhã com Amã a outro banquete que preparei." Amã saiu do palácio tomado por orgulho. Ser convidado pela rainha junto ao rei parecia um sinal de glória. Mas quando viu Mardoqueu sentado à porta, que novamente se recusava a se curvar, a raiva o dominou. Ele mandou construir uma forca de 25 metros e jurou que nela penduraria o homem que ousou desafiá-lo. Enquanto isso, naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Inquieto, pediu que lhe trouxessem o livro das crônicas do reino. E ali, entre registros esquecidos, encontrou algo. O relato de que Mardoqueu havia salvado sua vida anos antes, mas jamais fora recompensado. No silêncio da madrugada, Deus movia as peças. Enquanto o inimigo tramava, o céu já estava preparando a virada. O rei não sabia, mas aquele detalhe mudaria toda a história. Quando Esther orava, ela não via o que acontecia nos bastidores. Mas Deus já estava trabalhando, porque quando você se ajoelha em oração, o céu se levanta em ação. Você acredita que Deus ainda move o invisível em seu favor? Comente: Deus trabalha no silêncio. E compartilhe-lhe esta parte para fortalecer a fé de alguém hoje. O sol mal havia nascido quando o destino começou a mudar. Amã entrou no palácio, decidido a pedir a morte de Mardoqueu. Mas antes que pudesse abrir a boca, o rei o surpreendeu com uma pergunta: o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, tomado pelo orgulho, acreditou que o rei falava dele mesmo. Sorrindo, respondeu: deve-se vestir esse homem com as vestes reais, colocar-lhe a coroa do rei e conduzi-lo em um cavalo pelas ruas da cidade, proclamando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei então disse: excelente ideia, Amã. Faça isso imediatamente a Mardoqueu, o judeu que está à porta do palácio. O mundo de Amã desabou. O homem que ele odiava seria exaltado, e ele próprio seria forçado a conduzir o cavalo, gritando pelas ruas o nome daquele a quem queria destruir. Enquanto o orgulho de Amã se despedaçava, o plano de Deus se revelava. O trono da terra obedeceu ao trono do céu. Esther, por sua vez, preparava o segundo banquete. Seu coração sabia: o momento da verdade havia chegado. A força de 3 dias de jejum e oração agora se tornaria voz. A mulher que um dia se calou, agora falaria diante de reis. É assim que Deus faz. Ele humilha o soberbo e exalta o humilde. Ele vira o jogo quando tudo parece perdido. O mesmo Deus que moveu o coração do rei é o Deus que ainda move as situações impossíveis. Quando você permanece fiel, mesmo em silêncio, o céu escreve sua virada no tempo certo. Nada foge do controle de Deus, nem a dor, nem o atraso, nem a injustiça. Ele ainda transforma o decreto de morte em testemunho de vida. O segundo banquete começou. O ambiente estava carregado de expectativa. O rei Assuero, sentado em seu trono dourado, observava Esther com curiosidade. Amã, ao lado, tentava disfarçar o desconforto que crescia dentro dele. O olhar de Esther estava sereno, mas dentro dela, o coração pulsava com a força de todas as orações que já havia feito. O rei perguntou novamente: qual é o teu pedido, rainha Esther? Até metade do reino te darei. E então chegou o momento.
O silêncio do céu se rompeu através da voz de uma mulher. Com coragem e lágrimas contidas, Ester disse: Se encontrei favor diante do rei, peço pela minha vida e pela vida do meu povo. Pois fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. O salão ficou em choque. O rei se levantou furioso. Quem se atreveria a fazer uma coisa dessas? Ester olhou diretamente para Hamã e respondeu: O inimigo é este perverso Hamã. O sangue de Hamã gelou. Ele tentou suplicar por misericórdia, mas era tarde demais. O rei saiu enfurecido e, quando voltou, viu Hamã prostrado diante de Ester, implorando por sua vida. Interpretando o gesto como uma ofensa, o rei ordenou: Cubram o rosto dele. E naquele mesmo instante, um servo anunciou: Senhor, há uma forca erguida na casa de Hamã. E o rei respondeu: Enforquem-no nela. O homem que planejou a morte de um povo morreu em sua própria armadilha. O decreto de destruição foi anulado. Os judeus foram libertos. E o nome de Ester ecoou como símbolo de coragem, fé e obediência. Deus havia usado uma mulher comum para realizar algo extraordinário. Uma órfã se tornou instrumento de salvação. E a história de Ester continua a nos lembrar que, mesmo em tempos de medo e silêncio, Deus sempre tem um plano e sempre escolhe pessoas dispostas. Talvez você também esteja vivendo um momento de crise. Mas lembre-se, coragem não é não sentir medos, é confiar em Deus mesmo tremendo. Se essa história tocou seu coração e despertou em você o desejo de entender mais sobre o que Jesus viveu, os lugares onde ele andou e o que a história revela sobre sua jornada, há um curso incrível chamado Jesus à Luz da História. É uma experiência profunda e transformadora e com base em evidências reais, direto da Terra Santa. O curso está no link abaixo ou clique na descrição para conhecer essa jornada completa. A história de Ester termina com festa, mas começou com silêncio e medo. E talvez essa seja a maior prova de que Deus transforma o comum em extraordinário quando encontra um coração disposto. Ester não venceu com espadas nem com exércitos. Ela venceu com fé, sabedoria e coragem. E é por isso que sua história ainda fala conosco hoje, especialmente com quem vive tempos de incerteza, solidão ou decisões difíceis. A vida de Ester nos ensina 3 lições poderosas. Lição 1. A coragem nasce da fé, não da ausência do medo. Ester sentiu medo, dúvida e até hesitou. Mas quando decidiu confiar, Deus moveu o impossível. Talvez você também esteja diante de um trono invisível, temendo o resultado. Confie. Se Deus te colocou ali, é porque há propósito até no silêncio. Lição 2. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Durante toda a história, o nome de Deus não é mencionado uma única vez no livro de Ester, mas sua presença é sentida em cada detalhe. Ele estava lá, no jejum, na espera, nas entrelinhas. Quando parece que o céu está calado, é porque o plano ainda está sendo escrito. Lição 3. Você foi chamada para um momento como este. Essas palavras de Mardoqueu não são apenas para Ester, são para você. Você está onde está por uma razão. Seu trabalho, sua família, seus desafios, tudo faz parte de algo maior. Deus quer usar sua vida para influenciar, curar e libertar pessoas ao seu redor. Ester nos mostra que a verdadeira realeza não está na coroa, mas na obediência. A fé não é um sentimento, é uma decisão. E cada decisão corajosa abre espaço para o mover de Deus. Quando você se levantar, Deus levantará o impossível ao seu favor. A história de Ester é o lembrete de que ele ainda escreve milagres através de corações dispostos. Ester, uma mulher órfã, silenciosa e invisível aos olhos do mundo, mas escolhida por Deus para se tornar rainha e, mais do que isso, libertadora de um povo inteiro. Ela poderia ter se calado, poderia ter deixado o medo vencer, mas escolheu crer. E porque uma mulher teve coragem de se levantar, milhares encontraram esperança. A história de Ester
é o lembrete de que Deus ainda usa pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Ele não busca perfeição, busca disposição. Talvez você olhe para a sua vida e não entenda o motivo das esperas, dos silêncios ou das dores. Mas assim como Esther, você também está sendo preparada para um propósito maior. A vida não é sobre evitar o medo, mas sobre confiar em Deus mesmo quando o medo fala mais alto. A coragem de Esther nasceu em um tempo de crise, e é nos momentos mais sombrios que a luz da fé brilha com mais intensidade. Talvez hoje Deus esteja te chamando para algo que parece impossível. Para perdoar, para começar de novo, para falar o que precisa ser dito ou simplesmente para permanecer firme. E quando você responder ao chamado, mesmo tremendo, o céu começará a se mover ao seu favor, exatamente como se moveu por Esther. E assim como a rainha da Pérsia, você também foi colocada para um momento como este. Se a história de Esther tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu escolho a coragem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda transforma o medo em propósito. E se você deseja se aprofundar mais nas verdades da fé e conhecer a jornada real de Jesus Cristo, os lugares onde ele andou, os fatos históricos e as emoções que viveu, há um curso incrível que recomendo de todo o coração: Jesus, a luz da história. Uma experiência imersiva, profunda e transformadora, direto da Terra Santa. O curso está no link abaixo, ou clique na descrição para conhecer essa jornada completa.